Fala, galera. Semana 20. 20, né? Semana 20. A gente está voltando aí do recesso de 2 semanas, né? Eu dei uma desaparecida geral e espero que vocês tenham descansado bastante, tenham estudado também, cada um lá com a sua programação, do jeito que está confortável para si mesmo, né? Quando a gente dá sugestões para vocês, a gente tem que sempre lembrar, né? Olha, estuda tal coisa, descansa, faz isso, faz aquilo. São opções que a gente dá para que vocês sintam, né, experimentem o que é importante para vocês. Então, por exemplo, tem gente que tem que ficar um tempo sem estudar. Preciso parar um pouquinho e tal. Tem gente que não, continuou na mesma toada. Então, isso é sempre respeitando a fase que cada um de vocês tem, né? Então, isso é importante de falar. Lembrar que, então, a gente tem um horário extra, de aulas extras, que já foi disponibilizado lá no WhatsApp, no grupo. Eu vou colocar também no Slack, na parte de avisos gerais, tá bom? Peraí, eu não tô me vendo aqui. Agora sim. Tá? Então, os avisos das aulas extras, eu sempre falo que nesse segundo semestre o tempo é menor, né? São 4 meses, teoricamente, ali de aula, sendo que a gente não vai estudar conteúdo os 4 meses, tem uma parte de revisão no final, então é menos que 4 meses de conteúdo, então a gente acaba mesmo dando uma apertada no calendário, né? E é importante que vocês entendam, porque quem já fez mais de um ano de cursinho sabe disso. O primeiro semestre, ele é um semestre mais lento. Não estou falando que ele seja fácil. A gente vê menos coisa. O que vai acontecer agora, nesse segundo semestre, é que tem assuntos que é uma aula de 2 horas e meia, você já viu tudo. Que são justamente os assuntos que eu optei por colocar nas aulas extras. Então vai ter dia lá que vai ter sábado e domingo de aula. Tá? Então, eu peguei o feriado do dia 7, que cai numa quarta-feira, se não me engano. Eu peguei o feriado do dia 12 de outubro, né? Lembrando sempre que, obviamente, tem gente que não vai assistir tudo, nem dá. Tem muita gente que tem outras coisas para fazer, então a aula fica gravada ali, tá bom? Então ele é um semestre mais assim, mas também passa bem rápido. Quando a gente já for ver, já está lá na hora da prova, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente fica ansioso, né, por estar uma boa, né? Eu acho uma boa. Vamos marcar um encontro pra gente. A gente pode marcar sim um encontro. Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Excelente. Né? Para não ficar muito internet, só na internet. Aí já vai, quem quiser ir, vai, a gente toma um café, bate um papo. Eu gosto da ideia. Gostei, vou anotar aqui. Então, lembrando, aí a semana que vem eu já ponho o simulado, a gente já vai voltando à nossa rotina de coisas, tá? Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês. Já aproveitando o momento para poder deixar gravado. Esse semestre, a tendência é que a gente tenha muito menos plantão de dúvida, gente. Se vocês olharem ali, só o que a gente tem de aula extra já entope a semana. Então, o que eu vou pedir para vocês? Passem a mandar as dúvidas pelo meu WhatsApp pessoal, no privado, tá? Vou pedir um bom senso para vocês, né? Evitarem de mandarem 5, 6 dúvidas. Tentar colocar a dúvida de uma forma que eu consiga responder rapidamente para que a gente estabeleça esse canal em particular. Porque eu não vou, porque assim, em 1 hora eu consigo atender 2 alunos, né? Então, se eu sentar para responder 1 hora de plantão, eu consigo responder a mais alunos. Então, eu vou tentar fazer dessa forma, tá? Eu peço a compreensão de todos. Agora, se vocês precisarem de conversar, além de tirar dúvida, para falar sobre alguma outra questão, né? A história do horário de estudo, que cada hora muda, porque é normal mudar, atrasa aqui, adianta ali. Então, muitas vezes a gente fala, opa, peraí, estou me perdendo aqui, né? Ou para falar de outras questões ali, porque vai chegando a hora da prova, a gente quer conversar realmente, quer bater um papo de uma outra forma. Isso daí, ok. Minha fala, Dan, eu estou precisando marcar. Aí a gente marca separado, tá? Vamos fazer dessa forma por conta das aulas extras. Essas aulas extras tem que preparar a aula, taranã, o tempo de aula. Então, acaba que... E para vocês também fica pesado. Para vocês também fica pesado. Então, se eu abro o canal, né, do plantão, aí vocês vão mandando,
provavelmente uma dúvida vai ser igual a do outro, pego a mesma resolução e respondo, tá? Beleza? Então é isso. Acho que esses eram os avisos de começo. A gente vai começar, então. Bom, a gente vai começar agora nas aulas de segunda-feira a trabalhar. A gente terminou, né, as férias ali, antes do recesso de férias, a gente terminou a parte de estrutura atômica. Quando eu falo estrutura atômica, gente, e molecular, né? Estrutura atômica e molecular. Eu estou falando desde modelo atômico até força intermolecular. Então a gente viu como que o átomo é organizado, né? Quais são as interações que regem ali a estrutura do átomo, próton, nêutron, elétron. Falamos da configuração eletrônica, falamos de tabela periódica, falamos de ligação iônica, covalente, metálica. Na parte de ligação covalente, a gente falou de geometria molecular, a gente falou de interação molecular, a gente falou de... falou um monte de coisa, né? Tudo que a gente precisava saber de estrutura. Agora o que a gente vai fazer? Pegar tudo isso e aplicar. Então entra a segunda parte da química, que é estudo de composto químico. Composto inorgânico primeiro, e depois composto orgânico. Então agora a gente vai entrar numa outro blocão, tá bom? Beleza? As aulas de terça-feira continuam com a parte de soluções, propriedade coligativa, que ainda tem que falar, e aí vai entrar uma outra partezinha de cálculo, termoquímica, cinética, equilíbrio, que é essa parte mais pesadona ali, tá bom? Então vamos. Para a gente começar a falar de ácido, na verdade eu não posso começar a falar de ácido. Porque eu preciso primeiro falar do modelo, né, da teoria, que traz esse conceito. Tá? A teoria do Arrhenius, ela não é a primeira teoria que não é a primeira forma de classificar, vamos dizer assim, ácido, base e sal. Esse conceito já existia. Só que a ideia dele a gente não vai nem falar aqui, porque era uma ideia meio idiota. Era uma relação muito mais de propriedade organoléptica, né? Ácido tem sabor azedo, base tem aquele famoso sabor adstringente, né? Que toda vez que a gente vai estudar uma aula de base, o professor fala sobre isso, a gente não aguenta mais ouvir falar disso e nunca aparece em vestibular. Então, vamos falar da teoria de Arrhenius. E aí, quando a gente falar da teoria de Arrhenius, vai surgir o conceito ácido, base e sal. Essa é a ideia. E aí a gente entra também com a parte de óxidos. Óxido não faz parte da teoria de Arrhenius. É uma outra classificação, não tem nada a ver com, mas a gente vai falar sobre ácidos, óxidos. Vamos falar de reação de ácido-base, neutralização total, neutralização parcial, reação de óxidos com ácido, comportamento, caráter ácido-básico. Meu, essa parte do curso ela é muito importante, cara. Ela vai virar uma chave na química. E o que eu quero que vocês entendam? A parte de estrutura vai ser usada toda hora. Eu preciso saber o que é uma ligação polar. Eu preciso saber que existem ligações mais polares do que outras. Eu preciso saber montar a estrutura de composto covalente, saber geometria de composto covalente, saber as interações, para poder explicar tudo que a gente vai fazer agora, tá? E aí depois a gente entra com a orgânica, que é outro monstro, né, de coisas. Então vamos. Seguinte, vamos começar falando por que a teoria chama eletrolítica de Arrhenius. Na verdade, a palavra eletrolítica veio da palavra eletrólito. E eletrólito, a definição está escrita aí na tua frente. Toda substância que na água torna o meio, ou seja, a água, condutora elétrica. A água, ela é um solvente, todo mundo sabe disso, mas a água não é um bom condutor. Vamos começar a escrever uns negócios aqui, vai. Pra gente não ficar só no papo. Então, água. Não conduz eletricidade. Por que a água não conduz eletricidade? Aí a gente precisa lembrar do conceito de corrente elétrica, né? Eletricidade. A gente precisa lembrar do conceito de corrente elétrica. Para que a corrente elétrica flua por um fio, por exemplo, é preciso que dentro do fio você tenha cargas que possam se movimentar.
Se você lembrar da aula de ligação metálica, você sabe me explicar por que que metal é bom condutor de corrente elétrica, por causa do mar de elétrons. Lembra do mar de elétrons? Muito bem. Então, se eu tenho um ambiente com cargas, elétrons, que podem se movimentar, essas cargas conduzem energia. A gente vai estudar isso em eletricidade daqui a pouquinho. Quando eu jogo um composto em água, às vezes, esse composto se comporta como se fosse um fio elétrico. Então, aqui eu tenho, ó, a imagenzinha, né, bem famosa. Aqui eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho aqui um sistema, uma lâmpada, uma bateria, e aqui eu tenho os dois polos, né, da lâmpada, estão mergulhados na água. Isso aqui é o que eu tenho lá dentro, tá? Isso aqui é o que eu tenho lá dentro. E a lâmpada não está acesa. A lâmpada não está acesa porque a água não está conduzindo energia, tá? Aqui ele fez o seguinte, no item B, na figura B aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele pegou sal puro, enfiou os dois polos da pilha, da lâmpada, no sal. E a lâmpada também não acendeu. Olha como é que é o sal. Então, olha aqui. A água, ela tem um monte de partículas livres, mas essas partículas não têm carga. Elas são moléculas. Molécula não tem carga. Então, elas não podem se mexer. Elas não conseguem se mexer do jeito que a corrente elétrica precisa. Aqui eu tenho um monte de carga elétrica no sal, só que essas cargas estão fixas. Elas estão uma presa na outra, então elas não podem se movimentar. Agora, quando eu misturo a água e o sal, aí você tem a figura C. Né? O que a gente percebe na figura C? Você tem as moléculas de água, os íons estão livres por causa da dissociação. A gente já estudou dissociação, você tem que lembrar o que é dissociação, tá bom? Quem não, se vocês não lembrarem, me fala aqui que a gente fala de novo. E aí o que você percebe, ó? O amarelinho, que é o sódio, ele está migrando para o polo negativo, ó. Aqui, ó. Eletrodo negativo. Tá? E o cloro, ele está migrando para o eletrodo positivo. Esse movimento de cargas é o que a gente chama de corrente elétrica. A gente vai estudar bastante isso na física. Mas aqui a gente já tem uma boa ideia do que é corrente elétrica. Corrente elétrica não precisa ser corrente de elétrons, literalmente. A corrente elétrica pode ser proporcionada por íons, cargas cátion, ânion, né? Tá? Beleza? E aí, então, o que o Arrhenius faz? Ele explica por que isso acontece. E na explicação surge o conceito de ácido e base e sal. Tá? Então vamos escrever aqui, ó. A água não conduz eletricidade. Agora, quando eu coloco sal na água, então, ó, se eu pegar NaCl, sólido, e colocar em água, a água quebra a ligação iônica. Lembra da interação íon-dipolo, que a gente falou na aula de forças intermoleculares? Interação íon-dipolo. Então, o sódio e o cloro ficam separadinhos, tá? Então, eu vou passar a chamar essa substância aqui de eletrólito. Eletrólito. Ela é o eletrólito. É a substância que na água conduziu. Fez a água conduzir corrente. Agora, isto aqui é uma solução, não é? É uma solução. Soluto solvente, né? Jogou na água e tal. Essa solução eu vou chamar de eletrolítica. Eu não sei se vocês já ouviram, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. O professor de química falar na sala que ácido só é ácido quando está na água. Por exemplo, HCl. O HCl, eu vou falar que ele é um ácido quando ele é colocado em água. Porque ele precisa liberar o íon para ser um ácido. Qualquer coisa só vai
ser um ácido ou uma base, ou um sal, se liberar íon na água. Tá? Então, eu tenho a solução com os íons, eu vou chamar de eletrolítica. Tá? Beleza? Quem são os eletrólitos? Ácidos, bases e sais. Tudo bem? Agora tem uma outra coisa importante, ó. Atenção. O que a gente percebe, né? O eletrólito, ele precisa, de alguma maneira, ele precisa se quebrar com a água. Tem que acontecer alguma coisa. Por isso que tem esse termo lito. Lito vem de lise, que significa quebra. Eletrólito é aquilo que vai ser quebrado, né? Essa quebra, ela pode acontecer de duas formas. Ou através do que eu chamo de ionização. A gente vai explicar depois, né? Ou, no caso de bases e sais, os dois, dissociação. Se você já assistiu às outras aulas, você já deve ter ouvido eu falar várias vezes sobre isso. Tá? Agora, tipo, uma coisa que é importante a gente sempre fazer, né? Por isso que eu faço. Às vezes eu estou dando a aula, né? E aí, do nada, eu trago um conceito que aparentemente não tem a ver com a aula. Né? Por exemplo, a gente estava falando de força intermolecular. E eu me lembro que eu falei de dissociação e ionização. Ali naquela ligação covalente. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. Você não pode falar da coisa uma vez só e nunca mais usar ela. Você tem que primeiro mostrar para a pessoa, olha, se você souber isso aqui vai ser importante. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é formalizando um conceito que a gente já viu. Ah, professor, eu não lembro. Por isso a gente está vendo várias vezes. Né? E vamos falar sobre isso de novo lá na frente. Até em PH a gente vai voltar a falar disso. Tá? É muito importante que vocês... olha quem chegou. E aí, tudo bem? Como é que você está? Parabéns. Parabéns, parabéns. E aí? Cara, tô feliz demais, aí tá louco. Demais da conta, né? Nossa senhora, que alívio. Cara, que delícia, mano. Olha, eu não sei nem o que te falar, velho. Eu já te falei tanta coisa. Calma, gente. Ele veio se despedir aqui. Calma. Você vê a revolta que tá no grupo, né? Nem vi, nem Não, vi. olha, para de ver aula, Arthur. Para de ver aula. Tá todo mundo aqui. Para de ver aula. Calma. Ele só está dando um alôzinho. Está falando, galera, é isso Desculpa, aí. saudade só. Não, e o pior é que a gente fica, né? Eu tava conversando com uma outra aluna, que também passou e agora tá esperando nessa fase aí de entrar. Ela outro dia falou: Meu, Danilo, eu do nada, eu tava de manhã, ela tava meio assim, sem fazer nada, tava meio desorientadinha assim. Comecei a estudar, cara, geometria. Eu falei: Não. E aí ela falou: É porque assim, é um processo que demora pra você. A gente entra muito nesse processo. É De, porque para tudo de uma vez, daí fica esquisitão. é muito bizarro, é muito Ah, bizarro. Porque de uma hora para outra chega uma notícia que simplesmente vai mudar muita coisa. Então, assim, é normal. Aproveita esse. Quando é que você vai para lá? tá previsto para daqui um mês, Dan, dia 29 de agosto. Tá, então ainda tem um mesinho ainda. E aí você já começa as Descansa. aulas. Com E que não- certeza, né? A matrícula tá prevista para sexta-feira, mas a aula mesmo dia 29 de agosto já, um mês. Nossa, cara, já começa a aula. Já Isso, começa. E tá. acaba 27 de dezembro o semestre. Agosto, basicamente é setembro, outubro, novembro, dezembro. Aham, Entendi. aham. É isso aí, meu amigo. Vai mudar tudo agora, mas que bom. Eu tô muito feliz. Depois eu quero conversar com você uns negócios no Whats, Beleza, tá? beleza. Eu te mando Depois a gente... mensagem. Tá, beleza. Então. Manda um abraço para sua mãe. Se quiser ficar vendo aula aí, pode ficar à vontade aí, tá? A sala é sua. Pode ficar aí de boa. Vamos mandar. Manda um beijão para ela aí, tá? Ai, gente. Deixa eu só te perguntar um negócio. Você já saiu já ou não? Peraí, Não, pode, não. pode falar. Quantos anos de cursinho você fez? 4 anos e meio, com 4 e metade meio. desse ano. É, Ah, beleza. Tá, só e meio. para deixar registrado nos autos, tá? Porque uma coisa que eu gosto muito de falar
é que para cada um tem um tempo. Para cada um tem um tempo. E é importante que a gente olhe para isso sem julgamento. Tipo assim, né? Não julgar a pessoa. O pior não é nem você julgar a pessoa, é você se julgar. Por que fulano passou do terceiro, eu tenho que passar? E os julgamentos, eles muitas vezes são muito depreciativos, né? Então, assim, por que fulano? Pior que eu nem sei se é 4 anos e meio, acho que é um pouco mais. Eu acabei É. em 2017, eu acabei. Tudo bem, 4 anos e Então, meio, 5 anos. Outro dia você estava falando com a Elvira também ficou um tempão no cursinho. Né? E quando a gente vê isso, muitas vezes a gente fala assim, nossa, cara, 5 anos, 4 anos. Eu gostaria de falar duas coisas sobre isso. Se você olha para isso e pensa assim, puta, 4 anos, 5 anos, faça uma outra pergunta. O quanto eu quero ser médico? O quanto? Né? Porque uma coisa é você querer ser médico por externo, né? Porque o médico, ele é uma profissão que, tipo, a gente valoriza muito, por quê? Porque a gente sabe o quanto a pessoa tem que se dedicar a isso, né? Mas e o interno? Ele tem que estar sempre mobilizado, porque quando você for médico, essa mobilização ela vai ser constante na sua vida. O médico, a medicina é uma profissão que, dependendo do que você for fazer, você vai ter um desgaste físico, né? O médico tem que dar plantão, né? Muitas vezes os plantões são plantões muito mais complicados, você acaba trocando o dia pela noite, isso para a saúde é um negócio. Então tem muita coisa envolvida, gente. E quando a gente olha para esse lugar, né, de olhar para tudo isso, a gente entende a grandeza da coisa. E aí você começa a olhar para 4 anos e fala, não, beleza. Depois eu tenho 6, depois eu vou ter mais uns 4 ou 5 de residência, depois... É assim. São ciclos. Ciclos. Não dá pra gente, muitas vezes, querer resolver a coisa em 6 meses, um ano. Não dá. Não dá. É muito importante a gente sempre colocar isso. Por quê? Porque essa época de ano é uma época em que a gente começa a ficar com o pensamento lá no mental ali. Cheio de perguntas, vai dar certo? Meu Deus, e agora? Será que eu tô estudando? Será que tá dando tudo certo? Mano, vamos devagar. Pega esse mental aí, acalma ele, olha para esse pensamento e fala assim para ele: olha, pensamento, eu estou te vendo aqui, eu sei que você está aqui, mas agora eu preciso que você saia um pouquinho daqui. Eu preciso ter concentração. E é uma coisa muito assim, quem já passou por isso sabe. Você precisa ter força interior para fazer, cara. Não é um negócio que você vai levantar de manhã, no automático, e vai fazer. Não rola. Você tem que estar muito centrado, centrada. Vocês têm que estar muito assim. Então, é muito importante que vocês sempre reflitam sobre isso. Olha, são ciclos. Esse é o primeiro ciclo da minha profissão, que é o ciclo do vestibular. Vai ser 3 anos, vai ser 4 anos? Ok, a gente quer que seja o quanto antes, mas eu faço uma pergunta muito honesta. Mas assim, você não vai responder para mim. Vocês vão responder para vocês. Por que você quer que seja tão rápido? Por quê? Faça essa pergunta, pesquise. Qual é a pressa? É pressa do quê? No fundo, no fundo, no fundo. Porque muitas vezes a gente vê que isso é uma história que a gente criou. Né? Provavelmente vão vir respostas assim, porque em casa meu pai falou que tem que ir logo. Tá, mas e se não for? E se não for? Uma coisa é o que os pais da gente, nós queremos, né? Nós, porque também a gente não quer ficar 10 anos no cursinho, óbvio. Apesar de que eu tenho um amigo que ficou 10 anos, tá? Tem um colega de profissão, né, que na verdade começou comigo, mas entrou em medicina, foi dando plantão de dúvida, foram 9 anos, tá? Só para deixar isso um parênteses aqui. Hoje ele é médico, tem a minha idade, tá super feliz, tá trabalhando no Hospital das Clínicas. Tá? Então, só para deixar muito claro isso. Por que eu tô com tanta pressa? É meu ego? Tô com vergonha de falar para os outros que eu tô no cursinho? Vamos olhar para isso um pouquinho, entendeu? Porque eu não tô dizendo para você olhar porque você vai deixar de pensar. Mas quando a gente olha para esse pensamento, quando a gente foca nisso e começa a se perguntar por que eu estou pensando, as respostas vêm. E quando a resposta vem, gente, isso se dissipa. Você passa a não se importar mais. E daí, meu? Deixa que os outros falem, não tem problema. Estou comigo aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem um tempo, tem um processo, eu tenho que ver, olha, meu ensino médio não foi tão forte. Cada um tem uma história. A gente não pode ficar criando. Eu gosto de falar sobre isso porque tem alunos que passam do terceiro ano,
Tem alunos que passam no primeiro ano de cursinho, no segundo ano de cursinho, no terceiro ano de cursinho, no quarto ano de cursinho, no quinto ano de cursinho, até o nono, como eu disse para vocês que eu conheço. Tá? Tem gente que tenta e para, porque chega à conclusão de que não é o que ela quer. Não é o que ela quer. Ah, não é o que eu quero. Simplesmente aconteceu alguma coisa na minha vida que eu... E ó, numa boa, tá? Tá tudo certo. Eu fui uma pessoa assim. Eu quis uma coisa no começo, fiquei 2 anos pensando naquilo, falei, não quero mais. Não é para mim. Quem estava escolhendo não era a minha essência, era o meu ego. Então eu olhei e falei, opa, peraí, acho que não é por aqui não. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus, né, por ter mudado de profissão. Por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo agora. Sabe essa coisa do eu sei o que eu tô fazendo? É por isso que eu falo pra vocês, quando você souber o que você está fazendo, você vai ter força. Força, força, força. A gente precisa ter força. O resto a gente faz. Vocês têm o cognitivo, vocês têm a estrutura. O resto a gente faz, a gente precisa ter força. Eu gosto muito de falar. Vai ter live com o Arthur? Claro que vai. Mas eu vou falar, vai ter a primeira com a Vit, né? Eu vou deixar do Arthur para fazer mais para frente. Inclusive, esse é um dos assuntos da pauta. Da pauta. Tá? Então é isso, gente. Nossa, que delícia essa conversa aqui com vocês. Eu espero que vocês ouçam isso com bastante carinho. Procurem olhar para dentro de vocês, para que vocês tenham força para seguir nesse processo aí. Tá? Porque é bem legal, é bem transformador, cara. E o Arthur vai experimentar isso agora, né? Essa mudança e agora você vai ver também uma outra coisa. Você vai ver o quanto foi importante você entender equilíbrio químico, o quanto foi importante ficar entendendo deslocamento, não sei o quê. Porque assim, uma outra questão, cara, que isso a gente vai conversar até na live lá com a Vitória, é o seguinte: tem pessoas que entram muito rápido na faculdade e não dão conta do tranco. Não dá tranco, não dá conta. Porque ainda mais nesse modelo novo de ensino superior, né, que é baseado no PBL, o aluno ele tem que aprender a estudar sozinho. Ele não, e é muito complicado quando você vem com aquela cultura da apostila, né, que você não tem autonomia para olhar na internet, procurar um conteúdo a mais, procurar num canal do YouTube, procurar um Instagram de uma pessoa que manja desse assunto. Se você não tem esse jogo de cintura, você não consegue consultar um livro. Então é importante essa preparação para vocês que vão fazer medicina, cara, porque o tranco é pesado. Né? Começa com bioquímica, o volume de matéria é muito grande. O volume de matéria é muito grande. Ó, estão falando aqui, ó. Uma amiga minha falou isso comigo. Ela faz GV, ela faz FGV. É isso aí. O cara, ele é trucidado. Ele é trucidado. Né? E eu não vou nem entrar na discussão, que também é um ponto, né? Mas não vou nem falar sobre a questão de que muitas vezes a pessoa entra na faculdade e ela entra no modo festa. Que óbvio que tem que comemorar. É óbvio que tem que comemorar. Muito, muito, muito. Mas você precisa entender que aquilo ali é a tua profissão já, mano. É a tua profissão. Né? A tua conduta dentro da faculdade vai mostrar que profissional você vai ser. Então não se esqueçam que de repente um professor, uma pessoa que trabalha ali naquele ambiente, ele vai ser um cara que vai te indicar para uma situação, para um projeto, para um trabalho, para uma proposta de emprego. São coisas que vocês têm que começar meio que... E isso, meu, na boa. Não é falando, mas um aluno, uma pessoa de 17 anos não tem essa noção. Quando a pessoa sofreu ali no cursinho, né, o ego dela já foi colocado no lugar, olha, amigo, você não é tudo isso, vai devagar. Você já entra com uma outra... E outra, né? Agarra com unhas e dentes. Agarra com unhas e dentes. Né, que isso é uma coisa que às vezes a pessoa entra e ela fica meio que naquele limbo da faculdade, né? Na medicina não tem muito assim. O pessoal, justamente porque, né, eu acho, aí é achismo. Porque é tão difícil de entrar que a pessoa não vai simplesmente falar tchau. Não é assim. Né? Mas tem que ser bem, tem que ser bem maduro, né, e consciente. O que eu estou fazendo aqui não é mais escola. Na escola existe uma energia, pode perceber isso, que é assim: se eu não precisasse, eu não estaria aqui. Por melhor que seja a escola. Né? A gente criou, a sociedade criou uma energia de que escola é um lugar que o aluno tem que estar meio obrigado ali. Quando a gente passa pelo cursinho e fica ali um tempo, né, nesse processo,
a gente vai perdendo isso. Não, eu tô aqui porque eu quero. É porque eu quero. Quando vem isso, muda a tua postura. Muda. Eu tô aqui porque eu quero. Eu quero estar aqui, eu quero aprender isso aqui, eu quero ter dificuldade para tirar essa dificuldade da frente, né? Isso tudo é um processo, gente, que demora. Quando a gente fala assim, meu, estudar não é só isso. É essa questão. E no caso do Arthur, por exemplo, né, falando dele, tipo, eu meio que acompanhei esse processo, que eu acho que eu dou aula para ele desde o Maxi. Eu acho que ele é dos Maxi, né? Que eu dou aula pra você. Não me lembro agora. Se eu peguei o terceiro ano lá, depois do cursinho, não me lembro. Mas, meu, e aí você vai vendo a pessoa fazer isso. Você vai vendo a pessoa construir aquilo. Segundo ano, né? Entendeu? Segundo ano. É isso aí, gente. Que bom. Então é isso. Eu vou até essa partezinha que eu vou dar uma editada nela porque ficou meio no meio da aula, mas tudo bem. Depois eu edito ela. Que bom te ver aqui, viu? Sucesso para você. Um grande beijo no teu coração. Me espera aí que eu te procuro aí pra gente poder bater um papo. E, meu, cai de cabeça. Agora é só cair de cabeça. Você já sabe, já tem a grade horária do primeiro semestre? Já conseguiu ter acesso a isso? Ah, legal. O que que tem lá para nós? O que que tem para nós lá? Tem bioquímica já? Bioquímica é meio chatinho. Tá, beleza. Não, tá bom. Eu vou continuar a aula aqui, tá? Depois você me fala. Então é isso, gente. Vamos voltar aqui na nossa discussão dos eletrólitos. Então, dissociar e ionizar o que eles têm em comum? São dois processos que liberam os íons para a água. Beleza. Essa atenção que eu coloquei aqui, que daí o Arthur entrou, é para lembrar a gente o seguinte: nem tudo que dissolve libera íon. Libera íon. Né? A gente vai citar casos que, né, a gente sempre acaba citando os mesmos, que é o caso da glicose, por exemplo. Né? A glicose é um composto orgânico. Tá? Quando eu ponho ele na água, ele vira. Espera aí, deixa eu fazer de outro jeito que esse aqui é melhor. Esse aqui é meio chato. Eu vou fazer com a sacarose. Sacarose, gente, C12H22O11. Ele é um disacarídeo, né? Vocês veem isso bastante na aula de biologia lá. Quando a gente põe a sacarose em água, acontece uma reação de hidrólise. Então, a água reage com a sacarose. Tá? A gente olhando, né, fora no copo, parece que ela está dissolvendo, mas na verdade ela está hidrolisando. Ela vai gerar duas moléculas de mesma fórmula, C6H12O6. Uma vai ser de glicose e a outra vai ser de frutose. Tá? Isso é uma dissociação? Não. Ah, mas não quebrou a molécula, Dan? Quebrou. Mas dissociação eu só uso para composto iônico, gente. O termo dissociar, ele é aplicado a compostos iônicos. Tá? Então, é uma quebra, mas eu não chamo de dissociação. Ah, chama do quê? De hidrólise. Está dissolvendo ali, está quebrando a molécula, não precisa ter necessariamente um nome. Tá? Beleza? Isso é uma dissociação, uma reação que não gerou nada que tenha carga. Então, isso aqui é um não eletrólito. Não eletrólito. E a solução aqui é a solução eletrolítica. Aliás, solução não eletrolítica. Solução não eletrolítica.
Tá bom? Beleza? Tá. Álcool, né? Álcool dissolve na água. Mas ele não dissocia, não ioniza. Tá? Então, o que eu preciso guardar para o vestibular sobre isso? Quem dissocia, quem ioniza, são os eletrólitos. Tá? Aí a gente vai falar em detalhes da diferença dos dois, dissociar e ionizar. Quem são esses compostos? Ácidos, bases e sais. O que eles têm de diferente, né, para serem chamados de ácidos, bases e sais? O que eles têm de diferente? O íon que libera. Ah, toda vez que uma coisa libera íon, pode reparar no exemplo. Ele libera o cátion e o ânion. Sempre. Por que isso é assim, né? Uai, se o NaCl ele era neutro eletricamente falando, quer dizer, para cada cátion eu tenho um ânion. Separa, tem o positivo e o negativo, certo? Então, dependendo do que libera, eu vou chamar de ácido, base e sal. A gente vai escrever daqui a pouquinho, tá bom? Pode tirar print, para a gente continuar. Bom. Aqui é o esqueminha. Tá? Peraí, deixa eu dar um zoom. Aqui. Aqui é o esqueminha. Tá? Composto iônico vai para a água, é dissociação. Acabou. Composto iônico vai para a água, é dissociação. Então, aqui vale para base, aqui vale para sal. Composto molecular vai para a água e libera íon, porque aí é que está a questão, né? Não é todo composto molecular que libera íon na água. Acabei de mostrar que a sacarose ela não libera íon. Quem são os compostos? Eu vou exemplificar para vocês. Tá? Esses compostos, quando vão liberar os íons, aí você chama de ionização. Tá? Todo ácido ioniza. Repito, todo ácido ioniza. Agora, para base, a história é outra. Por quê? Você tem base iônica. Base iônica vai dissociar. Tá? Se a base for molecular, puta, mas que base molecular, Danilo? Quem lembrar de orgânica, pode citar um exemplo de uma base lá da orgânica. Composto que é base da orgânica. Se quem quiser lembrar e tiver vontade de falar, cita aí, tá bom? Então, composto molecular, na água, vai ionizar. Tá? Então, tem base que dissocia. Olha lá, já responderam aqui. Aminas. Aminas. Então, aí falaram o hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio é inorgânico, né? Ele é inorgânico, tá? Mas é uma base também. Tem até uma história sobre hidróxido. Ó, olha que fizeram uma pergunta boa aqui. Então, professor, peraí. Então, quer dizer que todo ácido é molécula? Sim. Sim. Todo ácido é molécula. Todo ácido é molécula. Se você lembrar da aula, não sei se você chegou a assistir já essa aula, mas enfim. Na aula de ligação covalente, quando a gente foi desenhar moléculas, eu desenhei um monte de ácido. A gente vai fazer isso de novo. Tá? Agora, base, você tem molécula e tem base composto iônico. Né? Base composto iônico, famosa, NaOH. NaOH é uma base famosa. CaOH2, hidróxido de cálcio, tá bom? Beleza. Bom, tá. Bom, vamos falar um pouquinho de cada caso, né? Tipo, vamos falar um pouquinho da dissociação, vamos falar um pouquinho da ionização. Aqui eu não vou escrever nada, tá? Nesse slide. Se vocês quiserem, depois eu volto aqui. Tá aqui. Gente, dissociação, mais uma vez, né? Processo físico, ó, processo físico. Processo físico. Peraí. Ou seja, não tem reação química. Então, o que a gente tem aqui, ó, no slide? Peraí. Ó. Aqui está o sal sólido, ó. E aqui os íons solvatados, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Aqui está mais certinho. Tá? Essa interação aqui é aquela interação que a gente chamou lá de íon dipolo. Tá? Se eu tirar a água daqui,
o sal volta a cristalizar. Então, isso aqui é o cristal, ó. Então, quando a gente fala na parte de soluções, né, que a gente está estudando em paralelo na outra aula da semana. Ah, tal sal cristalizou, tal sal precipitou. O que a gente está falando? Que o sal voltou a assumir a forma de cristal porque você tirou água. Você tirou água, tá bom? Beleza? A gente pode citar aqui 2 exemplos, né? Vamos pegar um sal e uma base. No caso da base, bom, no caso do sal, vamos pegar o CaCl2. Vamos pegar o cloreto de cálcio, né? Então, agora imagina um sal, um cristal, né? Que tem um monte de cálcio e cloreto na proporção de 1:2, tá? Põe na água, quebra a ligação, o cátion é liberado, por isso que aqui que é importante você lembrar as cargas, tá? Mais 2 cloretos. Pronto. Olha lá, dissociei o sal. Pronto. Tá? Agora, com a base, vamos pegar uma base aqui, vai. Hidróxido de cálcio mesmo. Hidróxido de cálcio. Sólido. Vou colocar em água. Então, você tem cálcio 2 mais 2OH-. É assim que a gente representa. Tá? O que a gente percebe, né, que é importante falar? A água, ela fica colocada em cima da seta. Né? A gente está dizendo isso por quê? Que a água, ela é só o meio onde a reação está acontecendo. Ela não é um reagente. Tanto é que quando a gente for ter aula de equilíbrio, lá na frente, a gente vai descobrir que esse processo ele é reversível. Ou seja, setinha branca, dissociação. Setinha amarela, precipitação. Tudo vai depender do quanto tem de água na solução. Se eu ponho mais água, o equilíbrio desloca para dissolver mais. Então começa a acontecer a setinha branca. Se eu tiro água, começa a acontecer a setinha amarela. Começa a formar corpo de fundo. Então você tem que olhar para isso com essa perspectiva, tá? E muitas vezes, uma das coisas que quando eu dou aula de química na escola, assim, tipo, eu sempre faço. Eu tento começar essa aula falando de equilíbrio sem o aluno saber que isso é equilíbrio. Você não precisa saber que isso é equilíbrio. Você só fala, olha, acontece dos dois lados. Pronto, a pessoa entende. Porque quando você percebe isso, você entende o que é formar corpo de fundo. O corpo de fundo ele forma quando a reação amarela está acontecendo. Muito intensamente. Tá? Dissolução do corpo de fundo é a setinha branca. Tá? A setinha branca acontece quando você põe água. A setinha amarela acontece quando você tira a água. Tá bom? Por que dissociar, Danilo? Uai, é uma separação daquilo que já existe, que são os íons. Então, eu tenho cátion e ânion, só que no estado de cristal, né, eles estão juntos. Eu só separei. Então, eu dissociar por causa disso. Tá bom? Podem tirar print. Dá uma respirada aqui. É bom dar uma respirada de vez em quando. Vocês fazem isso de vez em quando? É bom, viu? Quando vocês estiverem tendo aula e tá meio pesada a aula, é muita coisa, você para. Faz assim, ó. Dá uma soltada na energia. Bom, vamos lá. Já respiramos. Dissociação já foi. Agora, vamos ionizar. Ionização. Ionização. Processo química, não. Processo químico de formação de íons. Formação. Ou seja, não existia. Agora existe. Agora existe. Opa. Aqui. Vamos pegar 2 casos. Um caso de um ácido
e depois um caso de uma base. Para a gente fugir do HCl, né, pelo amor de Deus, o HCl não, Danilo. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos pegar o ácido sulfúrico, tá? Por que eu quero pegar o ácido sulfúrico? Porque ele tem 2 hidrogênios, né? Se vocês lembrarem da aula de geometria molecular, a geometria do ácido sulfúrico ela é a seguinte, ó. Aqui. Aqui. Aqui faz uma dativa e outra dativa. O enxofre fazendo 4 ligações. Tá? O que acontece? Essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação extremamente polar. Polar. Quando você põe o ácido na água, o que acontece? Vem aqui uma molécula de água, que tem par de elétrons sobrando no oxigênio. Lembra das aulas de geometria molecular? E ela sequestra o H+ do ácido. Ela sequestra. Como o meu ácido tem 2 hidrogênios, eu vou precisar de outra água aqui, ó. Ó. Vou precisar de outra água. Ela vai sequestrar aqui também. Tá? E aí o que acontece? Cada molécula de água se transforma num H3O+. Aqui. E aqui. Tá vendo? Beleza? Só que acontece o seguinte, como essa ligação aqui é polar, ó, essa ligação é polar, na hora que o hidrogênio sai daqui, ele sai sem o elétron, tá vendo? Ó? Ele perde o elétron pro O. Por isso que ele sai na forma de H+. Então você está produzindo um íon. Só que é um íon que não existia, na verdade. O H3O+ é um íon, né? Mas aqui você não tinha uma ligação iônica, ó. Nessa região você não tinha ligação iônica. Então você está gerando um íon, por isso ionizar. Tá? E aí o que acontece? O ácido, ele fica na forma de um ânion. Por quê? Ó? Você tem o enxofre aqui, com as dativas, né? E aqui, ó, o oxigênio fica com o elétron sobrando. Tá? O oxigênio está estável aqui, ó. Ah, Dan, mas o oxigênio não tinha que estar -2? Não. Ele pode se estabilizar -2, ganhando 2 elétrons, mas ele pode fazer estabilização com carga -1 e fazendo uma ligação com enxofre aqui. Entendeu? Ó, essa ligação também estabiliza ele. Tá? Beleza? Tem uma pergunta aqui. Professor, eu nunca sei de onde que vai quebrar a molécula. Tipo, aí ela fala assim, moléculas comuns que a gente tem, tipo, direito, né? Tá, Na verdade, assim, não é o objetivo da gente saber onde quebra, a não ser que contassem pra gente. Então, por exemplo, você tem que fazer uma outra pergunta. Por que esta ligação quebra? O que ela tem de especial? Ela é uma ligação muito polar. Ah, Danilo, então quer dizer que toda ligação muito polar vai quebrar na água? Não. Não. Essa é uma ligação que quebra e também muito por influência da água. Tem substância que não solta o hidrogênio na água. Porque a gente não pode... É legal fazer esse tipo de pergunta porque a gente vai entendendo a coisa. A culpa não é só do OH, a culpa é o fato de ter água lá. A água consegue arrancar este hidrogênio. Você tem que começar a pensar desse jeito. A água consegue arrancar este hidrogênio. Agora, se você jogar um álcool na água, isso acontece? Não. Não.
E olha que coisa louca, né? Porque o álcool também tem OH. Por que o hidrogênio do álcool não sai? Por que não? Não é, tipo assim, não é porque não, né? Peraí. Professor, nossa, credo. Não é para você focar neste tipo de pergunta. Não é, por quê? Porque a gente já percebe que não é uma regra tão clara. Então, se não é uma regra tão clara, não significa que você vai ser exigido ou exigida neste nível. Né? Então, o que eu aconselho que vocês façam? Saibam quem quebra. Então, que ligações quebram? Quem é que libera hidrogênio na água? Porque também tem isso, né? Como eu falei para você, tem água ali. Se eu colocar uma outra substância no lugar da água, pode ser que o ácido sulfúrico não libere o hidrogênio. É isso que a coisa é um pouco mais profunda. Por isso que não precisa se preocupar com essa coisa de puta, onde quebra, onde não quebra. Você tem que saber os casos importantes. A gente vai falar aqui no ácido, vai falar na base e vai falar no sal. Né? Onde quebra. Né? No caso do sal, eu posso até te adiantar uma coisa aqui. Ó. Deixa eu voltar. Ó. Onde quebra no sal? Na ligação iônica. E onde é a ligação iônica? É no cation-ânion. Agora, na base, por exemplo, já tem uma coisa que muito aluno dá uma enroscada. Fala, peraí, mas Danilo, por que quando eu ponho a base na água, o OH mantém? Por que ele mantém? A gente vai explicar na aula de bases. Por que ele mantém? Então, aquele não quebra na água, tá vendo? É um negócio muito doido isso. Enfim. Tá. Vamos pegar um outro exemplo de ionização? Uma outra coisa que eu queria comentar. Percebeu que eu não escrevi a água aqui? Eu até posso escrever água aqui, não é proibido. Mas a água, ela é um reagente. Sabe como é que eu vou chamar esse reagente, gente? Vocês não vão acreditar. Isso que eu vou contar para vocês agora não faz parte da teoria de Arrhenius. Repetir a frase. E isto que eu vou escrever aqui agora não é a teoria de Arrhenius. É um upgrade da teoria de Arrhenius. É a teoria de Arrhenius versão 2.0, que é a teoria de Bronsted. O Arrhenius, ele falava o seguinte, olha, o ácido solta o hidrogênio. Ele solta. O que a teoria seguinte vai dizer é, não, ele pode até soltar o hidrogênio, mas ele solta porque a água recebe o hidrogênio. Então a água, ela reage, ela é um reagente, ela consome H+ do ácido. Tá? Isso aqui é a teoria de Bronsted. Eu vou escrever o nome dela aqui, até para depois, se vocês quiserem procurar mais alguma coisa. Teoria de Bronsted-Lowry. A gente vai falar sobre ela várias vezes aqui, quando for estudar pH, por exemplo. É uma teoria que enxerga o ácido e a base de um jeito mais legal. Tá? Mas por que eu estou contando tudo isso, né, também? Para que você entenda que dissociar é um processo mais simples. Porque é só quebrar o que já existe. A ionização, não. A ionização precisa de um reagente ali. Tá? Agora, vamos citar um exemplo de uma base? Eu vou citar o exemplo da amônia. Amônia. Quem assistiu àquela aula que eu falei, vai relembrar o exemplo. Vai relembrar. Exatamente. Então, na dissociação, a água é o meio e na ionização a água reage. Exatamente. Tá perfeito. Tá? Embora ela também seja o meio, né, na ionização. Tá? Amônia, olha só. Eu não vou pegar amônia, não. Quem assistiu aquela aula vai lembrar. Eu já perdi a graça. Eu vou pegar uma amina. Aminas.
Vamos pegar uma amina famosa aqui, ó. Famosa porque, tipo, a gente sempre põe na aula de nomenclatura ela. Metilamina. Metilamina, tá? É um composto orgânico, tá? Não é tão solúvel na água quanto o álcool, por exemplo, mas ele, quando colocado em água, olha o que acontece com ele. Tá lá a água, né? HOH. Aí olha o que acontece aqui, gente. Ao invés da água arrancar o hidrogênio da amina, quem faz isso é o contrário. O nitrogênio tem um par de elétron na camada de valência, sobrando. Né? Ele tem 5 elétrons ali, está fazendo 3 ligações, e está sobrando um par de elétron. Ele arranca o hidrogênio da água, e aí o que acontece? A amina vira um cátion, vira um NH3 com uma carga a mais, porque tem uma ligação dativa, né? A gente pode até desenhar a estrutura que daí fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, assim, ó. Uma ligação H normal, né? Aqui, a outra aqui, e aqui uma dativa, ó. Ó. É o cátion. E a água, ela fica que nem o sulfato aqui, ó. Ela vira negativinha. Ó. Olha lá. São duas ionizações, né? Uma liberando H+, então é a ionização de um ácido, e uma outra liberando OH-. Tá? Nesse caso, o sequestrador de H+ era a amina, na segunda reação. Na primeira reação, o sequestrador de H+. Então, percebe como é difícil a coisa? Por isso que eu falo, não dá para a gente ficar... o vestibular não vai querer que vocês expliquem, prevejam, perdão, que ligação vai quebrar. Você tem que saber ponto a ponto. E quando eu falo saber, é assim, tá, eu já sei que está acontecendo. Agora eu preciso entender por que às vezes acontece da água perder e da água ganhar. A gente vai explicar isso na parte de equilíbrio. Não dá para explicar isso aqui agora. Tá bom? Beleza? Podem tirar print desse slide. Bom, um outro conceito que surge, né, a partir da definição de eletrólito, gente, é o conceito de força de eletrólito. Né? Esse conceito ele vem de uma observação experimental. Então, deixa eu colocar o zoom aqui. O zoom. Aqui. Aqui eu tenho 3 soluções. Na esquerda, a nossa esquerda, eu tenho uma solução não eletrolítica, tipo água com açúcar. À minha direita, no centro, perdão, eu tenho uma solução de água com vinagre. Vinagre é um eletrólito. E eu tenho aqui uma solução de água com NaCl, cloreto de sódio, que é um eletrólito forte. Então, o que a gente percebe? Você tem o não eletrólito e um eletrólito mais eficiente e um eletrólito menos eficiente. Por que eu estou dizendo eficiente? Porque o conceito eletrólito foi dado porque o cara conduz corrente elétrica. Mas a gente percebe que dependendo daquilo que vai ser colocado em água, a corrente pode passar mais ou menos. Tá? A gente vai explicar por que isso acontece na aula de física. Vai falar de arrênios na física. Por que um eletrólito é forte? O que significa isso na física? Tá? É bem legal essa aula, cara. Eu acho ela bem louca. Bom, enfim. Então, a gente vai trazer aqui um outro conceito, que é a força de um eletrólito. Então, vamos escrever aqui. Cara, esse conceito é muito importante. Vocês não têm noção. Se você manjar isso aqui, a aula de hidrólise salina, a aula de pH, você vai deitar. Vocês vão deitar. Equilíbrio ácido-base, pKa, pKb.
Enfim, força é a capacidade do eletrólito em conduzir corrente. Tá? Isso é a ideia, né? Tipo, o conceito de força. Tá? Como é que a gente mede esse conceito de força? Né? Você vai medir a partir de duas grandezas. Tá? A primeira que a gente vai falar mais hoje é chamada de grau de dissociação. No caso de, por exemplo, sal, né, que dissocia, tal, não sei o quê, ou ionização, no caso de quem ioniza. Que a gente vai representar pela letra alfa. É uma porcentagem. Tá? Vamos escrever aqui, depois eu defino o outro, acho que fica mais lógico. Então é assim. O que é o grau de dissociação? Imagina que você vai pegar um ácido e colocar na água. Então você vai lá na balança, pesa, vai 1 mol de ácido. Pega lá a massa molar do ácido, né? Vai lá, pesa na balança a massa molar, você está pegando 1 mol de ácido. E joga na água. O que o Arrhenius propõe? Que quando você joga um ácido na água, não são todas as moléculas que vão quebrar. Não são todas. Tem ácido que quebra 5% das moléculas. Tem ácido que quebra 30%. Tem ácido que quebra 99%. Mas 100% mesmo não. A gente até muitas vezes, ele ioniza tanto que a gente fala, é 100%. Mas a rigor não é. Então, o que é o grau de dissociação e ionização? É a porcentagem de partículas. Opa. Porcentagem de partículas do eletrólito, né? Que em solução estão dissociadas. Beleza? Uma classificaçãozinha meio engessada, ela funciona mais ou menos assim. Tá? Não é uma coisa tão importante de você saber, mas eu vou colocar. O grau ele vai de 0, evidentemente, a 100%. Por aproximação, né? Tipo, às vezes é tão alto que você aproxima para 100. Então, a gente vai dividir em 3 faixas. De 0 a 5%, de 5 a 50% e acima de 50%. Então, aqui eu tenho eletrólito fraco. Tá? Agora, né, eu sempre falo, dentro do fraco, tem os mais fracos e outros menos fracos. Tem eletrólito que é 1%, tem eletrólito que é 4%. Isso faz uma puta diferença. Principalmente quando for calcular pH, vocês vão ver. Calcular pH de ácido, gente, você precisa saber quanto ele ioniza. Para saber quantos íons H+ estão lá dentro. Não é pH, é log só. Não é bem isso. Aí você tem aqui os moderados. Dan, tem que decorar na hora certa. Tá? Não entra ficar em pilha de decorar ácido. Vai devagar. Vamos na hora certa, você vai estar com tudo decorado. Tá? E aqui eu tenho os fortes. Tá? É importante saber quem é fraco, quem é forte? A gente vai falar, mas é importante. Por quê? Porque tem problemas, quando a gente chegar lá em equilíbrio químico, por exemplo, vai ter problema, gente, que se o eletrólito for forte, você resolve de um jeito. Se o eletrólito for fraco, você resolve de um jeito totalmente diferente.
o procedimento de resolver a questão. Então, é importante saber, tá? Na hora certa, mas é importante. Então, uma das maneiras de você determinar se o eletrólito é forte ou fraco é medindo ou calculando esse grau de ionização. Então, isso pode ser medido no laboratório, tá? Então, e aí qual que é a relação, né, com o que a gente estava falando no slide anterior? Por que o eletrólito forte faz a lâmpada acender mais? Alguém poderia me explicar? Por que o eletrólito forte faz a lâmpada ter um brilho mais intenso? Deixa eu ver, estão respondendo aqui. Conduz mais corrente. Tá, mas por que conduz mais corrente? Ó, aí tá vindo algumas respostas. Porque tem menos resistência. Verdade, tem menos resistência, passa mais corrente, passa mais energia. Legal. Outra resposta que veio, que também é isso. Porque ele tem mais íons. Isso. Né? Ele tem mais íons livres. De cada 100 moléculas de eletrólito forte, sei lá, 90 estão livres, quebradas. Quando o eletrólito é fraco, tipo, por exemplo, sulfato de cálcio, hidróxido de alumínio, tem poucas partículas para conduzir energia. Então a energia não consegue passar tanto. Daí o eletrólito não deixa a lâmpada acender muito. Maior liberação de íons, libera mais íons. É isso aí, é isso aí. Boa, boa. Tá, é isso aí. Maravilha. Tá bom? Aí eu vou escrever aqui, só para deixar registrado no slide, a gente não vai entrar muito nessa discussão hoje, como eu falei para vocês. Uma outra maneira de você saber se um eletrólito é forte ou não é a análise da constante de equilíbrio. Eu vou deixar registrado isso, por quê? Porque quando a gente estiver num dos últimos assuntos do ano, eu vou falar para vocês, lembra daquela aula que eu falei da constante de equilíbrio? Era disso. Né? Do que eu estou falando aqui para quem já sabe mais ou menos do assunto? Estou falando de Ka, constante de acidez, Kb, constante de basicidade, e Kps, constante de solubilidade. É muito importante que vocês saibam que quando vocês estão estudando aquilo, vocês estão estudando isso também. Não só isso, né? Porque quando você aprende Ka, Kb, você vai usar esse conceito para muito mais coisas do que só para o HCl, tá? Beleza? Não entendeu muito bem o quê? Essa pergunta que você fez sobre as lâmpadas. Por que o eletrólito mais forte conduz mais? Pelo seguinte, ó. Aqui, quem conduz eletricidade nesse... Deixa eu abrir aqui para você. Aqui. Nesse meio aqui, ó, cada bolotinha dessa é um íon, dessas grandonas, tá? E são essas bolotinhas que levam a energia de um lado para o outro, para a lâmpada acender. Lembra que tinha outro slide que os íons estavam se mexendo, cada um para um lado? Então, tipo, eles são os carregadores de energia, os íons. Se eu tenho muito íon, tem muito carregador de energia. A energia flui mais, a lâmpada acende mais. Se lá dentro tem um cara que não ioniza muito, tipo, ele não consegue liberar os íons, né? Aí uma coisa importante também, né? Deixa eu acrescentar. É claro para você o que significa a porcentagem do que ioniza ou não? Por quê? Porque, para eu te explicar, fala, bom, mas por que esse cara libera menos íon? Porque de cada 100 moléculas que você põe na água, 30 quebram. Né? Eu vou pegar um caso que é emblemático, que a gente pode até usar como exemplo, para ilustrar aqui. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico. O grau de ionização dele, a gente considera 100%. Você vai botar um molde de moléculas, todas elas vão quebrar. Todas. Não vai sobrar uma molécula HCl. Só vai ter H+, só vai ter Cl-. Agora, se você pega o ácido
acético, que é o que tem no vinagre, que a gente conhece ele como um ácido relativamente fraco, né? O grau de ionização dele vai para 5%. Ou seja, se você colocar lá dentro 1 mol de moléculas, só 5% quebra. Então, tenta imaginar isso. 2 recipientes. Um com 1 mol de HCl na água e outro com 1 mol de ácido acético. Se você perguntar para mim assim, você colocou a mesma quantidade de moléculas? Sim. Mas lá dentro, onde tem mais íon quebrado? No HCl. Então, aqui, por exemplo, ó, você vai ter um monte de H+, e Cl-, para levar energia de um lado para o outro. Aqui você vai ter um H+, e um Cl-. Um íon positivo e um íon negativo. Né? Um acetato e um H+. Então, como tem mais partículas dissociadas, esse cara conduz melhor. Tá? Por isso que eu falo, olha, tipo, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o negócio. Tá? Agora, a constante de equilíbrio não entra muito nessa discussão, esquece a constante. Eu só coloquei lá registrado aqui, porque para falar da constante de equilíbrio tem uma outra pegada. Tem uma outra pergunta aqui. Qualquer coisa você pergunta de novo, tá? Pode mandar aqui. Eu tô lendo as outras. Entender. Obrigado. Tá. Eu poderia falar, então, que quanto mais partículas dissociadas eu tiver, mais acesa. Grosso modo, sim. Mais acesa vai estar a lâmpada? Grosso modo, sim. Eu só trocaria um pouco a expressão, porque eu também não falei isso. Quanto maior a concentração de partículas dissociadas. Né? Porque está dissolvido na água. Então, assim, quanto maior a concentração de íons. Concentração de íons. Porque, por exemplo, eu posso ter um ácido que tecnicamente é mais fraco e ele pode estar com mais partículas dissolvidas, ionizadas, porque tem mais ácido ali. Tá? Então, é quanto maior a concentração. Beleza. Uhum. Podem tirar print, por favor. Bom, antes da gente parar um pouquinho para o intervalo, né, que já está quase na hora do intervalo, vou tentar fazer os intervalos meio que no meio da aula, tá? Às vezes não vai ser possível, porque não quero terminar uma parte, enfim, né? Posso cortar a aula numa hora que não é legal. Vamos fechar, então, definindo quem são os eletrólitos, tá? É aquela definição que vocês já estão cansados de saber. Para classificação de eletrólito, gente, a gente vai fazer a seguinte pergunta. O que ele libera na água? Dependendo da tua resposta, você vai classificar em ácido, base e sal. Certo? Então, vamos lá. Ácidos. São eletrólitos que, em água, liberam cátions, né, a parte positiva, né? Exclusivamente do tipo H+. Do tipo H+. Pronto. Liberou H+, é ácido. Tá? Bases. Em água, liberam ânions exclusivamente do tipo OH-. Não importa como esse íon foi gerado. Foi por dissociação, foi por ionização, não importa. Né? Que é aquela coisa que eu estava discutindo com vocês no começo da aula. Tipo, tem base que dissocia e tem base que ioniza. Não importa como ele veio. Por que é base? Porque libera o H. Tá? E os sais? Os sais são os outros eletrólitos. Ou seja, aqueles que liberam
em água, né? Eles vão liberar cátions diferentes de H+, então não entra na classificação de ácido, né? Que tipo de cátion o sal pode liberar na água? Ah, puta, Na+, lítio+, cálcio, alumínio, todos aqueles cátions que a gente viu na aula de ligação iônica, lembra? Ferro 2, ferro 3. Pode ficar aqui até amanhã. Aí. E também em água, ânions diferentes de OH-. Aí a gente tem também uma sacola, né, de ânions, né? Cloreto, sulfato, carbonato, nitrato, fosfato. Então, a gente vai voltar a falar deles. A gente já falou sobre isso na aula de ligação iônica. Tá bom? Beleza? Os óxidos, gente, eu não vou nem definir nada aqui, porque vai ter uma aula específica lá para eles, e como eles não se encaixam na teoria do Arrhenius, não tem por que ficar falando deles agora. Né? Vou ficar poupar tempo aqui. Tá bom? Beleza? Perguntas aqui, a gente vai... Vamos fazer um stop aqui de 15 minutinhos, para nós aí voltarmos para a última parte da aula. Tá? Aí, essa primeira parte, né, encerrando aqui, ela fala da teoria de Arrhenius. Então, o que eu tenho que saber? O que é eletrólito, o que é dissociar, o que é ionizar e o que é força. Ponto. E o que é ácido, base e sal. Agora, a gente vai mergulhar no estudo específico de cada uma das funções. Então, a segunda parte aqui dessa aula vai vir toda a parte de ácido, nomenclatura, enfim, tá bom? Beleza? Então é isso. Eu vou parar aqui a gravação, aí na volta a gente retoma, tá bom?